Pessoal, episódio 56 do G1cast. Hoje nós estamos aqui com uma dupla super especial que já a gente vai apresentar para vocês. Queria agradecer a presença do meu querido Maurílio Bolognese II. E você pode aproveitar e já falar onde nós estamos, Maurílio. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Spotify G1cast e hoje aqui no Carbamol Palhano, nosso estúdio aqui, onde começou tudo, hein, Renato? Pois é, a gente não desmobilizou aqui e decidimos hoje gravar esse episódio aqui dentro de casa para relembrar. Então, hoje a gente trouxe um pessoal muito especial pra gente. Eu particularmente admiro muito a trajetória deles, que a gente acompanha aí há alguns anos, porque eu tive a oportunidade de fazer um curso, inclusive com a irmã dele, sobre comunicação e oratória, e eu acabei conhecendo ele lá. E a gente começou a acompanhar a trajetória de uma empresa super tradicional aqui de Londrina. Então eu queria agradecer a presença de vocês aqui, Rafael Koyama e Maria Clara Rocha, são sócios da MTG Foods, né, que tem uma história para o pessoal que não se familiariza com a MTG Foods, é o grupo que controla as empresas Matsuri, Matsuri To Go e Mock the Poke, que é muito conhecida aqui dos londrinenses. E a gente está muito feliz com a presença de vocês, sabe, da correria, ainda mais quem mexe com o ramo de alimentação, a gente sabe que é correria, e ainda mais vocês que estão em crescimento. Então, obrigado, pessoal, por terem vindo. Obrigada. Renato, Maurílio, a gente que agradece o convite, para nós é uma honra enorme, inclusive a gente vindo para cá, né, olhou um para o outro, estava bem feliz porque vai ser a nossa primeira participação em conjunto, né, desde que eu e a Maria Clara, a gente é um casal e a gente começou a empreender juntos, a gente nunca teve uma oportunidade de participar de algo juntos, então estamos bem animados aqui para bater esse papo. É verdade. Legal. Obrigada. Legal. Que legal, a gente fica feliz também, obrigado aí pela disponibilidade de vocês. O papo vai ser bem legal e para começar aí, queria saber, porque o Matsuri começou em 2003, né, com seu pai. Isso. Seu pai é o Cláudio e Emiko. Exato. Eles são seus pais, né? São seus pais. Estudaram bem. Ah, é? É o nome da minha mãe que cuidava aqui. Legal. Que legal. Como que foi esse início aí da abertura do restaurante? Como que foi? Um pouquinho da história do Matsuri. Perfeito. O Matsuri é uma marca que surgiu aqui na cidade de Londrina em meados ali de 2003 mesmo. O intuito principal, assim, pouca gente talvez associa, mas o intuito principal da minha família ter vindo de Maringá para Londrina em 2003 foi por conta da Roberto's Pastel. Você é de Londrina desde sempre? Não, mas eu conheço. Você lembra? Lembro. Você é de Londrina, Maurílio? Eu vim pra Londrina em 2004. 2004. Mas eu lembro que tinha o Matsuri e o Roberto do lado ali. Perfeito. Roberto é meu avô. Né? Na verdade, o nome do meu avô é Toshinobu. A galera da feira não conseguia falar Toshinobu, chamou o apelido de Roberto. Cara, todo japonês Tem um apelido. chama Roberto. Exato. É isso, ainda mais. Cara, eu conheci antigo. vários japoneses, Roberto. O cara que tirava minha foto 3x4 lá, eu sou de São Paulo, lá em São Paulo. Aí, vamos lá no Roberto tirar foto. Aí chegava lá, era um japonês. Tinha um sapateiro lá do bairro que eu cresci, chamava Roberto, era um japonês. E fora outros tantos Robertos, né, que tem por aí. Então, mas o Roberto, meu avô, ele lá em Maringá ele começou em 69 na feira, com pastelaria. Depois de um tempo, eles começaram a franquear. Meu avô foi um dos primeiros franqueadores de alimentação da região aqui do Paraná. Começou a franquear, chegou a ter algumas dezenas de unidades franqueadas pelo estado. E aqui em Londrina a marca começou a perder um pouco de força. E para não perder o principal ponto que tinha na cidade, que era na Avenida Maringá, alguém da família do meu pai teve que vir para cá. E na época, então, eu vim para cá com 7, 8 anos de idade. Minha irmã 4 anos mais velha, 11, 12 anos mais ou menos, e a gente veio para assumir a operação da franquia da Roberto's. Mas não demorou muito tempo. Assim, tinha dias que minha mãe e meu pai relatam, a gente era muito novo, mas a gente veio sem nada para cá, né? Então, meus pais tiveram que vender o apartamento que eles tinham em Maringá, vieram para cá, e ficou muito difícil de pagar as contas. Né? Porque tinha dia que eles comentavam, pô, vendeu R$15 assim, no dia. Né? E aí eles começaram a sentir a necessidade de abrir alguma coisa a mais. E tem um ponto muito legal nessa história, que assim, é uma coisa que minha mãe sempre fala, né, pra mim, que às vezes Deus vai fazendo as coisas, né, e a gente não vai percebendo os intuitos na época, mas meu tio, que foi o criador da marca Matsuri em Maringá, ele abriu um restaurante e durante algum tempo meu pai e minha mãe trabalharam lá de maneira gratuita para ajudar, mesmo até o restaurante tracionar. E muitas vezes eles, faziam um extra ali ajudando, se questionavam porque ficavam muito cansados na cidade de Maringá, trabalhando até tarde no restaurante do meu tio para ajudar, né, e sem entender muito porquê. Só que se eles não tivessem ajudado gratuitamente naquele momento, quando eles vieram para Londrina, minha mãe não teria adquirido know-how de comida japonesa que ela adquiriu lá. Então, quando sentem dificuldade... Já era comida, sempre foi comida japonesa. Sempre foi comida japonesa, o Matsuri lá em Maringá.
né? Bem tradicional. Porque eu tenho 41 anos, a comida japonesa ela começou a hypar no Brasil. Eu não lembro da minha infância de o pessoal consumir comida japonesa. Era uma coisa muito distante, muito paralela. Exato. Né? Era só na Liberdade lá em São Paulo. Distante, nichada, eventualmente até cara, assim, não tão acessível. Sim. Mas o Matsuri foi assim, lá em Maringá, um dos pioneiros, aqui em Londrina também, assim, quando a gente veio muito forte. O Matsuri, quando minha mãe abre aqui, então, mais ou menos nessa época, em 2003. E aí nasce o Matsuri na história de Londrina, né? Basicamente com minha mãe e meu pai passando muita dificuldade com a operação de franquia da Roberto's Pastel naquele momento, abrindo um restaurante para conseguir complementar a renda para estar sustentando eles ali, eu e minha irmã, naquele momento. O mais interessante é que você olha assim, independente das intempéries que vocês passaram, que daí depois teve outra grande intempérie com vocês, que você vai contar pra gente, todas as marcas de vocês, tanto o Roberto quanto o Matsuri e agora o Mock the Poke, a gente percebe que são marcas que ganham o coração do londrinense. As pessoas têm carinho, têm história com as marcas, né? E isso eu acho que é uma coisa que talvez um dos principais ativos de vocês hoje em terem conseguido também trazer, obviamente, a competência, o trabalho, a inovação de vocês, mas vocês vieram lastreados por uma história que foi construída. Eu não sou de Londrina, mas eu estou já há 11 anos aqui e a gente percebe quais são as empresas tradicionais da cidade que o londrinense gosta. O londrinense é muito bairrista, muito preciosista com essas coisas, né? Sim, com certeza. Isso é um baita aprendizado, né? Tanto a marca do To Go que você comentou, do Mock, a gente sempre tenta carregar um significado assim, além da marca. Poucas pessoas sabem também, mas no To Go, você que já pediu algumas vezes, Renato, quando você olha o lacre de segurança, a gente, quando foi desenhar o lacre de segurança, os mínimos detalhes, né? A gente foi desenhar o lacre de segurança que fecha a caixa, a gente falou, pô, não vamos colocar aquela frase padrão, consumo imediato, se tiver rasgado, violado, não receba. A gente colocou uma frase que na época tem muita conexão com a história do meu avô. Meu avô, a gente perguntava para ele qual que era o segredo do pastel dele, ele falava que era o amor. E daí, por conta disso, a gente vai lá e coloca contém amor. Tanto quanto na marca do Mock the Pope da Maria Clara, sim, quando ela foi estruturar a marca, né, ela quis colocar muito no significado assim, que ela sentia em relação à marca. Não sei se você quer comentar um pouco sobre, amor. Mas que é o Fresh as a New Start, assim, que tá escrito na caixinha e tem muitas pessoas que se conectam. O legal que eu falo para ela é que tipo, isso é uma causa muito dela. Né? A marca do Mock, quando ela fundou, foi idealizada muito por ela. Então, para mim, quando eu li aquele, o slogan do Mock, a historinha que estava escrito na caixa do delivery, era uma coisa que talvez não gerasse tanta conexão. Mas aí quando ela lançou, várias e várias mulheres e outras pessoas postavam se conectando com a história. Por isso que, assim, faz muito sentido a gente, que é empreendedor, colocar alma do que a gente pensa no negócio, porque vão ter pessoas que sentem e pensam como a gente que vão se conectar com aquilo, né? A gente está totalmente conectado com o que a gente acredita aqui, né? Até por conta do nome da nossa empresa, e a gente se conecta com esses propósitos, né? O que eu acho mais legal e mais curioso é que vocês dois são engenheiros civis, né? Você comentou que ela foi sua caloura, e hoje vocês tocam uma operação de alimentação, que não tem absolutamente nada a ver com a formação de vocês. Conta um pouquinho como é que foi essa de vocês, né? Se você quiser contar pra gente como é que vocês conheceram e chegaram nisso daí, porque aí depois a gente vai voltar a contar do que aconteceu com o Matsuri pra gente chegar hoje até onde a gente tá. Tá bom. A gente é colega de faculdade, muitos amigos em comum. Até a gente trabalhou um tempo na área da construção civil, né? Até o meu primeiro estágio, quem me indicou para a vaga foi ele. Então a gente trabalhou por poucos meses juntos, no mesmo departamento, numa construtora. Ele acabou saindo depois, acho que depois ele conta com mais calma, mas ele foi fundar uma startup com um outro engenheiro. E eu segui na construtora, gostava de lá e tal. É muito meu perfil. Mas a startup era de alimentação, não era alguma coisa ligada à alimentação? Era. Para venda desperdício de comida. Desperdício de comida. Venda de comida ali que, de certa forma, seria o excedente, né? E eu continuei na construtora. E daí a gente continuou o contato por conta, inclusive, da campanha de lançamento do Matsuri To Go. Ele precisava de uma pessoa para ajudar, para entrar na campanha ali e tal, participar das fotos e tal, e eu acabei indo. E daí, com isso, a gente começou a falar sobre o Matsuri. Obviamente, vocês já eram namorados e tal, e depois... Não. Você jura? Só amigo, Bem amigos. Nossa, bem amigos. Legal, e daí, bem amigos. E daí a gente só foi namorar depois, pro final de 2020, acho que foi. Que a gente depois começou. Caramba, então vocês casaram rápido, foi tudo rápido. Foi tudo meio rápido, né? Daí a gente acabou namorando um ano, ficou noivo mais ou menos um ano e pouquinho. Rápido, também. né? Tem gente que fica namorando 10 anos, depois noiva mais também 3. Não foi assim.
Mas aí como a gente se conheceu, acho que há muito tempo, né, Renato? A gente se conhece faz bastante tempo. A gente já sabia os defeitos e as qualidades, e o nosso Tinha o perfil mesmo grupo de é muito amigos. complementar, Legal. assim, a gente pensa muito parecido, né? Então Legal. não teve muita coisa pra ficar discutindo, né? E você olha pra fora, é desafiador você pensar em marido e mulher trabalhar no mesmo ambiente. Só que vocês têm tudo, né? Seus pais trabalharam assim, a Jennifer trabalha com o Pedro assim, e é super desafiador, né? Como é que vocês lidam com isso hoje? Quer comentar um pouquinho Olha, também? Hoje tá tranquilo, mas assim, não é fácil, não é tão natural, né? Tem muito ajuste pra fazer. Até porque quando a gente foi, de fato, começar a trabalhar junto, eu saí da construtora e entrei realmente pro grupo, foi mais ou menos na fase que a gente tava indo morar junto. Então foi muita novidade ao mesmo tempo. Então foi alguns meses, assim, da gente conversar, ver até que ponto a gente ia falar sobre trabalho, quando a gente ia falar sobre coisa pessoal, para as coisas não se misturarem, né? Então a gente foi se adequando e também até onde vai cada um dentro da empresa, né? Porque querendo ou não tem uma hierarquia. Então a gente também tem que respeitar. Então não é porque em casa a gente é de igual para igual que na empresa da mesma forma. Perfeito. Então hoje na empresa ele tá como diretor geral, então de certa forma eu tô abaixo dele. Então isso tudo a gente tem que foi se alinhando. Hoje tá bem tranquilo, né? As nossas discussões, assim, em termos de discussão no bom sentido, é mais de trabalho mesmo, super saudável como qualquer outro ambiente. Assim. Legal. E foi uma operação prodigiosa, né, que vocês tiveram quando vocês assumiram, né, o grupo, quando você especialmente veio para ajudar seus pais, que foi quando bateu a pandemia, vocês já estavam numa condição desfavorável, né, com a empresa, que a empresa estava passando por dificuldades, e aí veio a pandemia e aí acabou com tudo, né? Como é que foi essa sua vinda, como é que aconteceu naquela época? Porque eu lembro que vocês colocaram uma mensagem, Sim. né? Foram bastante transparentes, tanto que eu lembro quando eu vi, eu fiquei super surpreso de ver, primeiro, que o Matsuri ia fechar, segundo, pelos motivos pelos quais ia fechar. Obviamente que a pandemia machucou muita gente, mas, pô, eu sempre vi o Matsuri como o principal, o restaurante dos mais tradicionais da cidade, né? Sim. E eu falei, caramba, né? A gente vê outros casos que, infelizmente, né? Aquele de Parmegiana do Centro, como é que chamava lá? Rodeio. Esse daí a gente olha, tipo, né? Você vê Menina Bar, teve... um monte de coisa, né? E aí a gente vê o Matsuri, falei, caramba, né? Fecharam, vão partir pro delivery. Isso aí já foi fruto do seu posicionamento, da sua gestão. Já. O Matsuri, na verdade, é assim. Final de 2019, os meus tios, né, irmãos dos meus pais lá de Maringá, eles já estavam acompanhando a situação de Covid, né? Então eu tinha saído da construtora em 2018, como a Maria Clara comentou. Em 2019 a gente funda no início do ano a EcoFood, que era uma startup que a gente lançou aqui em Londrina, depois foi para Maringá, foi para algumas outras cidades. Basicamente a gente vendia comida excedente de restaurante, fui premiada ali como uma das 10 startups mais conscientes do Brasil, pelo movimento Capitalismo Consciente, que era presidido pelo Rony, da Reserva ali na época. E em 2019 a gente ia iniciar a nossa, virada de 2020 a gente ia iniciar a nossa expansão para São Paulo, a EcoFood. Então tá tudo certo, né? Eu e meus 2 sócios, a gente ia começar a tocar a expansão para lá. Só que no final de 2019 começou a vir Covid, já estava saindo nos noticiários sobre a pandemia do coronavírus. E meus tios muito preocupados, em janeiro de 2020 eles me ligaram: Rafael, eu quero marcar uma reunião com você, com teu pai, com tua mãe. Quer dizer, com você, com tua mãe, com tua irmã. Teu pai não pode estar presente. Que a gente tem que tratar de um assunto sério aqui. E, putz, na hora a gente já vê das piores coisas na cabeça, né? Putz, será que aconteceu alguma coisa com meu pai? Tá doente? Alguma coisa nesse sentido. E quando eles vieram pra cá, eles foram lá no escritório da EcoFood conversar comigo, com minha mãe e com minha irmã. Eles falaram, tá chegando um negócio aqui no Brasil que se chama coronavírus. A gente não sabe como vai ser os reflexos disso no negócio, mas a gente suspeita que a situação financeira dos restaurantes dos seus pais não estejam bons. Cara, das coisas coincidências, tá? Encontraram um primo caminhando no Parque do Engá. Esse primo perguntou, pô, o Cláudio tá bem? Né? Porque ele me ligou esse tempo atrás, tava meio estranho. Cláudio, seu pai. Cláudio, meu pai. E daí, por conta disso, eles vieram pra cá conversar comigo. Minha mãe, que tava naquela sala naquele momento, tanto meu pai quanto minha mãe são muito de produto. Então, eles, inclusive, na empresa hoje, tocam toda essa parte de produto de maneira muito tranquila. Todas as receitas de todas as operações que a gente faz vem muito da minha mãe. Qualidade sempre é aferida mais pelo meu pai, que tem um tato muito bom. Mas quando eles vêm para Londrina, assim, minha mãe, meu pai muito de operações, não era tão conectados com a gestão, e minha mãe estimava que a dívida que eles tinham acumulado, bancária, enfim, era aproximadamente de R$1 milhão. Né? E daí, nesse momento, eu converso com meus 2 sócios e falo, cara, tipo, que é o que eu falo assim, o negócio é só um meio, né? Vamos focar no que é mais importante, que a família. Eu conversei com os 2 sócios, e eles entenderam, super apoiaram. Daí vim pro
falei, independente de como é que seja, vou emergir aqui com meus pais para entender o que estava acontecendo. Primeiro dia, a gente saiu da sala de reunião, a primeira coisa que eu já fui fazendo, independente do tamanho, se for 1 milhão ou não, já vendi meu carro, né, coloquei para a garagem para vender no mesmo dia. Já entrei em contato para vender, na época, apartamento dos meus pais, enfim, naquele momento para começar a conter, e ao mesmo tempo apurando dívida. E daí você conversa com um advogado, descobre outros, descobre um agiota, conversa com um banco, descobre um fornecedor, e vai indo, vai planilhando, e quando eu dei o soma total ali no Excel, deu uns 5 milhões de dívida. Né? Caramba. Então, aquele foi o momento da pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia, para mim, é uma sensação, assim, na minha vida, né? Igual quando você, sei lá, cai de bicicleta, rala, só que seu corpo tá quente e ainda você não sente a dor. Né? Só que depois que esfria um pouco, você fala, caramba, cara, como que... Né? A pandemia para nós foi muito intenso, passou muito rápido, né? Foi muito desafiador, foi um período de trabalho extremamente exaustivo, assim, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer o negócio virar. E aí vocês entraram na operação e vieram com todo esse processo de inovação. E hoje, vocês estão aí, retomaram loja física, né? Que inclusive tá muito legal, parabéns, né? Tem aí, fundaram a marca, né? Do Mock the Poke também, que é comida poke para delivery, né? E como é que tá hoje? Como é que tá a questão de loja? Vocês franquearam um monte de coisa, né? Um monte de novidade. Dentro do grupo a gente se divide, basicamente eu toco ao grupo como um todo, então as unidades, a gente divide o grupo por unidade de negócio, né? Matsuri Mock, que é delivery, é uma unidade de negócio, restaurante Matsuri é uma outra unidade de negócio, que inclusive a gente trouxe um ex-chefe nosso da consultora para tocar essa unidade de negócio, ser sócio na operação. A Maria Clara é a pessoa que ela toca à frente, ela é diretora do Matsuri do Mock hoje, então as frentes de delivery, ela que toca a marca, assim, então deixar ela falar um pouquinho sobre nossas lojas. Para chegar nessa parte, eu queria saber primeiro como surgiu essa marca, né? Porque você estava no Matsuri antes, né? Na parte do Matsuri mesmo, To Go, né? Não, eu tava na construtora. Mas você já veio com a marca ou entrou? Eu vim com a marca. Ah, legal. Como que foi essa ideia? O To Go, ele lançou tudo, foi tudo com ele. E daí, o que aconteceu? Porque o Mock foi depois um pouquinho, né? Foi. Você foi o os primeiros Matsuri clientes, cara. Eu lembro, eu pedi mesmo, cara. Foi no meio de 2020, o Mock a gente lançou em abril de 22. Aí foi assim, a gente, por conta da campanha lá que ele me chamou, ele começou a compartilhar muito do que ele estava fazendo, né? Tudo que ele estava pensando pro Matsuri e tal. E eu sempre fui muito nichada ali na engenharia, nunca passou pela minha cabeça trabalhar com alimentação, né? Ele ainda tinha família ali no ramo, eu não, minha família passa longe de alimentação, né? É tudo do direito, então não tem nada a ver. E daí ele começou a compartilhar, né? O controle que ele estava fazendo, eu ia lá, fui conhecer o restaurante, né? A casa que eles estavam. Ele foi mostrando, eu falei, caramba, tem muito do que a gente vê na engenharia aqui dentro, né? Porque no fim é gestão, né? Achei super legal. E daí nisso eu comecei a falar, falei, poxa, eu gosto muito de poke. Aqui não tem nada. Já tá aí na cozinha e tal, né? Começa a vender. É só os insumos são basicamente quase os mesmos, sim, né? Vai ser relativamente simples e tal. E ele, com toda essa complexidade do Matsuri, nisso já estava com algumas outras unidades, ele falou, não dá tempo, vai ser desfoco, né? Daí eu continuei cobrando, e nisso eu viajava muito trabalho, eu provava muito pouco fora de Londrina. E daí eu falava, não, ó, tem esse, e se fizer isso, aqui não tem Londrina e tal. Daí ele falou, faz você então. Vem com a gente fazer. E a gente nem tava junto. A gente não tava junto ainda. Daí eu falei, Caramba, do Mock, quando lançou o Mock, vocês ainda não estavam juntos. Quando a gente começou a ter a ideia, tá. Mas quando essa discussão que a Marcela comenta aí, a gente não Unidos por um tava pouco. O Mock foi cupido. Cara, mas sabe um ponto interessante, assim, até a hora que você perguntou sobre trabalho em casal com a Maria Clara, hoje acho que se pudesse vender o curso na internet, eu acho que eu, a Maria Clara e meus pais, a gente montaria de como trabalhar em família, casal ali e se relacionar, porque é complexo. Mas o principal ponto, assim, viu, Renato, do trabalhar em casal, que eu acho que tem muita conexão com isso que a Maria Clara tá falando do Mock the Poke, eu entendi por terapia, assim mesmo. Na época que eu passou por toda essa situação das dívidas, 5 milhões mais ou menos, eu me senti muito desamparado. Por quê? Acho que você, como acompanha, sabe que a nossa família a gente é muito conectado, né? Eu, minha irmã, meu pai, minha mãe e tudo mais. Naquele momento, todo mundo fazia parte do problema. Então, qualquer problema que acontecia na minha vida, eu recorria geralmente aos meus pais e minha irmã. Vou pedir conselho para eles. Só que naquele momento, eles estavam tão mal quanto eu. E o que desestruturou um pouco? Porque eu não tinha com quem conversar. E naquele momento eu falei, cara, eu preciso realmente fazer terapia, porque eu preciso conversar com alguém, né, sobre tudo que eu tô sentindo. Na época, eu comecei a fazer terapia, inclusive queria conversar com um homem um pouco mais velho, que já tivesse bastante vivência do que a gente estava passando ali. E alguma das coisas que foi surgindo ao longo da minha terapia sobre o Matsuri em geral, né, sobre tudo que estava acontecendo, foi a minha parceira.
Porque eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar, de continuar namoros por muito tempo, por conta do meu ritmo de trabalho. A gente tem uma rotina de trabalho muito intensa. Nessa época de 5 milhões, a gente batia 18 horas, sem exagero, facilmente. A gente saía do trabalho meia-noite, a gente chegava 8 horas no restaurante, saía meia-noite, dormia até as 2 e ia pro Ceasa fazer compra com minha mãe de Fiorino. Então, assim, era uma coisa muito intensa. E eu achava difícil encontrar alguém que, tipo, talvez fosse conciliar tudo isso. E na época, ele começou a fazer algumas perguntas. Pô, mas fala algumas mulheres que você admira. E entre elas, estava a Maria Clara. Porque na época ela trabalhava com construtora, cara, ela trabalhava tanto quanto. Eu via, tipo, nos stories que ela postava, ela, tipo, de capacete, feliz pra caramba trabalhar, tal. E comecei a falar muito sobre a Maria Clara. Ele falou, você já pensou em trabalhar com a tua esposa, com a tua futura parceira? Eu falei, cara, pra mim isso não dá certo, né? Daí ele falou, mas por que você acha que não dá certo? Porque ela vai começar a enxergar alguns defeitos em mim, que talvez ela demoraria, tipo, sei lá, anos e anos pra enxergar. Ele falou, Rafael, pensa que assim, a pessoa que você vai casar vai ser a pessoa da sua vida. Você acha realmente que você vai conseguir esconder algum defeito da pessoa? Ele falou, teus pais não trabalham juntos? Eu falei, trabalham. Tá. E o motivo pelo qual eles brigam no trabalho, eventualmente, é diferente do que eles brigam em casa? Eu falei, não. As coisas que incomodam meu pai se incomodam com minha mãe se incomodam com meu pai no trabalho, advém as características dele, é a mesma coisa. Sim. Eu falei, então, e aquilo, abriu um estalo. E aí, quando a Maria Clara, né, naquele momento do destino, né, a gente foi gravar o vídeo de lançamento do Matsuri to Go, tinha poucas amigas, por ciúmes de relacionamentos anteriores, não, poucas amizades femininas aqui que eu tinha naquele momento. A Maria Clara era uma das poucas amigas que eu tinha mantido contato, e por uma colaboradora da minha startup não poder participar do vídeo de lançamento do Matsuri to Go, que eu chamei a minha ex-empresa para ser o elenco, ia ficar só homem e uma outra sócia nossa, que é a Maria Fernanda, né? Aí eu falei, vou ter que chamar mais uma menina. Chamei a Maria Clara, naquele dia a gente volta a conversar. E quando a Maria Clara começa a ir no Matsuri ver, cara, isso é uma coisa que eu falo com muito orgulho até hoje. Porque, tipo assim, amo muito a Maria Clara, assim, tudo que a gente está construindo, mas uma coisa que eu falo com muita convicção, né, quando a gente estava na casa, porque a gente vendeu tudo que a gente tinha, alugou uma casa na Castelo Branco, morou em cima, começou a operar o delivery numa cozinha de uma casa, e eu comecei a estruturar muito processo, muita coisa, que fez o negócio de fato dar certo. E eu chamei um dia a Maria Clara e falei, eu queria ver tudo que vocês estão fazendo. E, cara, ela viu umas cartolinas, assim. Eu tinha uma cartolina, né, que era com fita crepe, eu desenhei um pouco o mapa de Londrina para tentar agilizar a logística, aí fiz agenda de trabalho pra galera, não sei o quê. E ela olhava, tipo, era uma casa, um negócio tudo arcaico, ela, nossa, meu Deus, que legal. E ela já admirava a gente, mesmo quando a gente não era nada, em tese. Então, eu digo assim, que a Maria Clara, uma coisa que me identifica muito forte, é que ela viu em mim uma pessoa muito boa na minha pior fase. Assim, de fato, a fase que eu estava mais estressado, estava extremamente endividado, né? Então, enfim, não precisa chorar, tá, amor? Eu não sou muito emotiva. Mas é isso. Geralmente, os orientais são menos emotivos, né? Não, ele é o emotivo aqui. Eu sou mais emotivo que ela, bem mais. Bom, mas é bom, né? Como é que é? As porradas da vida, né? Deixa a gente mais sensível. Mas isso é bom, porque isso aí eu tenho aprendido agora. Eu tô numa fase que eu tô aprendendo um monte de coisa, um monte de virada de chave, né? Os 40. E eu tenho notado que uma das coisas que é fruto do amadurecimento é a sensibilidade no coração. Então, eu tenho a impressão que a pessoa, quanto mais emotiva ela é, mais madura ela é, sabe? Por mais que, às vezes, a pessoa é emotiva não tão publicamente, mas você percebe que a pessoa é emotiva, geralmente são pessoas mais maduras, que lidam melhor com crises, têm mais inteligência emocional, né? Para lidar com problemas. Então, eu tenho percebido isso porque eu sempre fui zero emotivo, agora... acontecem coisas na vida que a gente se emociona com situações que a gente se identifica, né? Então, eu acho que é isso, as horas de voo, né Maurílio? E daí, dentro do contexto da MDG Foods, então, hoje vocês estão com essa operação, graças a Deus, voando baixo. Como é que está a história de franquias, de lojas físicas? Vocês já estão em várias cidades, então o negócio assim foi, felizmente, explosivo. Vocês já faturaram algumas vezes mais do que a dívida que você mencionou de 5 milhões que você tinha. Então, vamos falar da parte boa agora, né? Quantidade de lojas? A Maria Clara tá bem por dentro. A gente tá com 22 operação. Contando entre franquias e lojas próprias? Isso dos deliveries, né? Daí tem mais o presencial.
A gente está com 22 lojas operando. Que é tá? takeaway delivery do To Go, isso? Exato. Isso. Então a gente tem 22 desse modelo. Aham. Então a gente tem 22 com Praia Grande que inaugurou hoje. Ah, que inclusive. legal. Uhum. Primeira loja na praia. A gente está nesse momento exatamente com mais 7 lojas em construção para inauguração esse ano ainda. Então tem Blumenau, Piracicaba. Tudo franquia. Sinop. As desse ano sim. Uhum. No começo nosso crescimento foi prioritariamente com loja própria. Legal. Assim, porque a gente queria muito validar nosso modelo. Inclusive, a gente está entendendo, né, gradativamente, que franquia, para nós, não necessariamente vai ser o único canal de venda. Porque as Perfeito. pessoas confundem, as pessoas olham a franquia e falam, cara, a franquia é o canal de venda, o único canal de venda. Cara, a franquia é um canal de venda dentro dos diversos que você pode ter para expandir uma rede de restaurantes. Uhum. Para nós, em termos de valor para a empresa, né, acaba compensando muito a gente ter lojas próprias. Uhum. Comparado a franquias. Compensa, quer dizer que a gente não vai vender franquia? Não, mas a gente vai crivar muito bem, assim, compensa a gente ter bons franqueados como os que, assim, graças a Deus, acabaram entrando dentro da rede. Esse ano foi um teste mesmo que a gente fez de inaugurar franquias. Até ano passado o crescimento core estava sendo em lojas próprias, mas esse ano a gente já está inaugurando basicamente um pouco mais de uma loja por mês, assim, né? Desde que a gente Legal, começou. Nossa. Então, franquia é um canal de venda só. Né? Tipo, então a gente está com 22 lojas operando e 7 lojas em construção. Construção. A gente Restaurante saiu- físico, vocês enxugaram, e aí a gente tem aqui o de Londrina, tem mais algum físico? O restaurante físico, essa nova unidade de negócio que é o restaurante Matsuri, que a gente fez ali na beira do Lago Gapó, é um projeto que a gente quer expandir muito para tentar ser um Outback, um coco bambu ali de comida japonesa. Olha, Então, não restaurante- existe, né? Tanto que a gente está abrindo o restaurante segunda a segunda, porque grandes redes abrem todos os dias. Graças a Deus, o restaurante está fazendo fila todos os dias aqui na cidade de Londrina, basicamente. Então, é um modelo que a gente quer expandir, mas obviamente esse não vai ser por franquia e não vai ser nessa velocidade. Uhum. É um empreendimento de capex muito maior, quadro de colaboradores, só naquela operação a gente tem 40 colaboradores, então é um negócio Mais complexo. um pouco mais complexo. Uhum. Só que de faturamento, assim, Renato, a gente saiu de 2020, que a gente fecha os restaurantes físicos e abre a primeira unidade de delivery de 1,6 milhão, a gente foi para o segundo ano ali, em 2021, para 6 milhões, né? Então a gente quase triplica ali, né, o tamanho. Só como a gente inaugurou no mês de 2020, tivesse sido o ano inteiro seria 3 milhões, a gente dobra de tamanho. 2021 a gente fez 6 milhões, 2022 16, 2023 33, esse ano a gente fecha com 70. Olha, A gente tem dobrado de tamanho a todo ano, assim, basicamente. Eu acho que ano que vem a gente começa com uma receita empilhada ali para faturar mais de 100 milhões de e anos. hoje a comida japonesa não é mais um oceano azul, né? Pelo Não. contrário, é um mar Com vermelho. certeza. Tem muita gente fazendo, né? E eu vejo mesmo assim, pelo meu crivo, eu gosto muito de tanto de poke, mas principalmente de comida japonesa. E a gente percebe assim que são poucos que você olha assim e fala, não, pô, que legal, sabe? Tipo, Um sashimi bem cortado, aquele sashimi alto, né? que a gente gosta. E toda a parte de pirotecnia que vocês estão fazendo lá no restaurante, que gelo seco, sei lá o que é. Sim. Pô, e a apresentação das comidas, e eu acho que isso está descolando vocês aí da concorrência, sem demagogia. Então é muito legal ver toda essa evolução, ver o crescimento de vocês, ver que é uma empresa local, né, uma empresa londrinense que saiu de uma coisa que foi improvável, porque às vezes a gente planeja, né, estrutura tantas coisas, tantas ideias para nossa vida e de repente tudo acontece diferente, né? A gente vê, muda a situação e você de engenheiro, você se vê... Aliás, tem um dado que eu acho super legal, que eu já comentei algumas vezes com algumas pessoas, que eu fui pesquisar quais eram as principais formações de CEOs de empresas do mundo inteiro, né? Das maiores empresas do mundo inteiro. E a formação mais recorrente é engenheiro. Engenheiro civil é a formação mais recorrente entre pessoas que chegam ao cargo de CEO de grandes empresas. Acho que justamente por causa desse crivo, né, de tudo tem que ter processo, as coisas serem alinhadas e medidas. Aliás, aqui nós estamos, essa mesa aqui, eu sou o Mobral e tem 3 engenheiros aqui. Não, eu além de eu não ser engenheiro, eu não sou nada, né? Eu não fiz faculdade, mas, nossa... É porque eu também fiz civil. Então. Você é engenheiro, né, Maurício? Pode falar. Não, é isso mesmo. Eu sou engenheiro 2 vezes, né? Computação e civil. Mas Olha o que só, foi, né? o cara é um gênio. O cara é um gênio. Mas eu queria voltar aí na parte da virada de chave de vocês, porque eu acho muito legal essa Você história. é curioso, né, meu? Eu sou muito curioso, Fica querendo cara. voltar às Não, coisas. e a gente tem que admirar, né? Uma empresa assim que saiu, né, do vermelho, você
Quando você entrou lá na Matsuri, porque assim, tinha muitas contas, muitas dívidas, e muitas vezes não é só o financeiro, né, que a gente precisa ajustar, igual você falou, processos e tudo mais. O que você pensou na hora ali de o que eu tenho que fazer para salvar a empresa da minha família? Como que foi isso? Conta pra gente. Cara, tem 2 episódios eu acho que me marcam demais, tá? E eu vou compartilhar eles aqui, sobre o que passou na minha cabeça assim, para fazer o negócio virar. Tá? Muito mais do que questão de, sei lá, técnica ou gestão, qualquer coisa nesse sentido. Primeiro, quando envolve sua família, cara, eu acho que, né, você é pai, né, Renato? Então, tipo, você sabe o que você faria para manter a segurança da tua casa. Naquele momento, cara, tipo, até teve um outro evento que eu palestrei e perguntaram, assim, o que a gente não deixou de fazer na pandemia, assim. Eu falei, cara, o que a gente não deixou de fazer na pandemia foi rezar. Assim, porque Deus trouxe uma resiliência enorme e por vários momentos veio insights assim na minha cabeça, pensamentos que, assim, como eu digo, respeito todo mundo que não acredita ou chama de outra forma, o universo, quer que seja, mas eu entendo como Deus tudo aquilo que vem na nossa cabeça que é sábio demais para ter sido a gente que pensou naquilo. Eu acho que a gente acreditar nele e a gente ser humilde o suficiente para reconhecer que existem coisas maiores. 2 episódios assim, que marcam muito no Matsuri, que passaram pela minha cabeça, saída de chave, o primeiro foi o seguinte. Em abril, início de abril, tá? O decreto veio mais ou menos 10 de março, começou a sinalizar, 19 fechou tudo, 19 de março de 2020. E coisas loucas, né? A gente vendeu o apartamento, só que o dinheiro da venda, vocês sabem mais que a gente, ia demorar um catatal para cair, porque até assinar contrato, entrar financiamento, e o comprador desistiu no mês, a gente teve que, enfim, achar outro comprador nesse meio do processo. A gente tinha vendido meu carro dos meus pais, mas nitidamente não era um capital suficiente para amortizar uma dívida de 5 milhões por mês. Um restaurante nosso perdia 50 mil reais mês, que era o da Gleba Paliano. E foi por onde a gente começou, entender DRE e tal. O da Gleba Paliano, que era na João Wycliffe ali. Exato. Só ele estava, tipo assim, desequilibrado de 50 mil reais por mês, obviamente não só de prejuízo operacional, mas muita dívida de contrato de locação que já tinha sido acumulada, dívida bancária, financiamentos, e esse tipo de gasto estava caindo no DRE da operação. Então, a gente não tinha de capital suficiente. Quem emprestou 250 mil na época para dar um fôlego a mais pra gente, inclusive emprestou, e a gente é grato até hoje, foram 2 chefes meus Yoshi. Eles falaram, cara, a gente não sabe se esse dinheiro vai voltar, mas vendo o que está acontecendo com vocês, fizeram uma transferência para nós, sem muito esperar a expectativa de volta, tanto que o dia que eu devolvi isso, em setembro de 2020, né, eu imprimi os 2 comprovantes de Pix, um para cada um, chorando, escrevendo uma carta agradecendo e entreguei para eles pessoalmente, esse comprovante, por mais que chegou ali online, né? Mas, enfim, início de abril de 2020, de tudo que a gente tinha vendido e emprestado, ia sobrar 10 mil reais na minha conta fazendo projeção para 30 dias. Quando você está numa situação de dívida dessa, você conta o dinheiro nos dias. E olhei 30 dias para frente, abril, e ia sobrar 10 mil na conta. E naquele momento eu falei, puta, a construtora que eu trabalhava tinha sede em Maringá, já tinham me oferecido para voltar algumas vezes. Eu ligo para os meus parentes em Maringá e falo, pô, o apartamento de Tchan, né, que é meu avô, tá desocupado, tá? Tem como a gente morar aí? Tem. Pô, e vocês acham algum emprego, meus pais, sabe? Dentro de restaurante de vocês mesmo? Não acho. Então, beleza. Juntei meu pai, minha mãe, para conversar. A gente estava num apartamento nosso que a gente morava na Gleba Paliano, que a gente não tinha desocupado ainda, porque não tinha sido entregue pro novo comprador. E eu falei, ó, gente, fazendo umas contas, daqui 30 dias vai sobrar 10 mil reais. Na conta bancária minha, do meu pai, da minha mãe e dos restaurantes. Eu falei, nitidamente, isso não é suficiente para sustentar a gente, nem as operações de restaurante, nem nada. Então, e naquele momento, de 3 restaurantes que a gente tinha, só um estava aberto operando com delivery, que era da Paliano, falei, tem uma ideia, eu consigo voltar trabalhando ali como engenheiro, né? Eu somo o meu salário com o de vocês conseguirem um emprego em Maringá, a gente vai em Maringá, mora no apartamento do meu avô, a gente não vai ter custo de aluguel, e de verdade, pai, mãe, sabe, dane-se o que vai vir da vida, mas eu ajudo vocês a pagar o resto da vida, a dívida com o meu salário, não tem problema, né? E no primeiro momento meu pai até ficou, nossa, mais confortável, porque ia para Maringá, e minha mãe começa a chorar, chora. Me emociona sempre quando eu falo dessa história, porque é o que marca muito. Ela balançava a cabeça, chorava, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela chorando sem falar. E uma hora ela olha para mim e fala assim, Rafa, a gente não pode desistir. O homem não desiste assim. Sabe? Você não pode empurrar o problema para debaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo, a gente para Maringá, deixar aqui em Londrina as coisas. A gente não pode virar as costas pro problema
né? A gente não pode desistir. E aí quando ela solta uma frase que é o desistir não é uma opção, que é o que hoje vai nas nossas caixinhas, que nas 30 lojas que vão estar abertas até o final do ano, em toda loja tem a frase desistir não é uma opção e tem a carta, que foi uma legenda de um post que a gente escreveu para os clientes quando a gente fechou o restaurante dia 8 de junho. Eu lembro, sim. Tá? Esse foi um episódio muito marcante para mim, que foi quando eu falei, cara, foi um tapa na cara, assim, mesmo que a mãe me deu de resiliência, sabe? Porque, pô, 10 mil reais na conta, achar esperança, o que aconteceu? Naquele momento, eu me movimentei, por isso que eu falo que empreender, às vezes, é você fazer o que tem que ser feito. Não necessariamente o que você quer fazer ou o que você gosta. A gente pegou, cara, como a gente estava descapitalizado, e o delivery a gente não vendia, a gente vendia 20, 30 mil reais por mês num delivery ali da João Cliff, não ia fechar as contas. Eu começo a vender marmita brasileira, a gente usa a estrutura do restaurante, começo a fazer parmegiana, maminha, arroz, feijão, Maricona mesmo, dessa época. Vou fazer várias marmitinhas, eu liguei para quase 100% dos síndicos da Gleba Palhano e comecei a falar, cara, que é do Matsuri, tal, a gente, só o sushi não vai sustentar a gente, podemos vender marmitas para vocês? Em vez de na pandemia vir 30 motoboys trazer 30 pedidos diferentes, eu abro um grupo, vocês fazem uma compra coletiva, vocês me pagam antecipado, compro um pacotão de marmitas e vai só eu e meu pai entregar de Fiorino aí. E eu comecei a fechar, basicamente, parceria com vários prédios. A gente conseguiu, em um espaço de 30 dias, obviamente não foi lucro, mas a gente conseguiu levantar capital suficiente, né? Porque daí negociei prazo com o fornecedor para pagar. E foi tudo estratégia junto com o advogado meu. Eu falei, cara, eu vou comprar embalagem de isopor que eu não vou usar agora, que eu não vou usar no próximo negócio, eu vou tentar trabalhar com carne bovina, porque para o fornecedor de salmão, nesse momento, não precisa ficar devendo. E quando você está endividado, você tem que escolher quem você vai dever. Né? Então, por exemplo, naquele momento eu faço essa estratégia, consigo levantar dinheiro para a gente pagar o primeiro aluguel da casa, que foi locado no nome do nosso colaborador mais antigo, que hoje é nosso sócio em uma unidade, porque a gente nem tinha nome para alocar o negócio, meus pais. A gente consegue comprar 1000 embalagens tamanho P, MG, pagar o vídeo, que foi o que você viu, que a gente anunciou o fechamento dos restaurantes, que a gente fala do desistir não opção, e lançar o To Go. Tá? Então foi o dinheiro contado para a gente inaugurar e lançar o To Go vendendo ali 237 mil reais mês, e hoje uma operação que fatura ali para cima dos 500 mil reais por mês. Essa é a operação de Londrina. Muito massa. E esse é um episódio. O outro pensamento dá tempo, rapidinho, mas foi quando, em outubro de 2020, a gente já estava vendendo bem. Eu comecei a pesquisar assim, no Google, falei, cara, o maior delivery de sushi do Paraná. Eu achei o maior do Brasil. E eu via os números individuais por unidade, falei, cara, a gente está faturando mais que galera de cidades grandes. E uma casinha aqui. Uma cozinha de, sei lá, quantos metros quadrados tinha, amor? Nem 30. Nem 20. É uma cozinha de uma casa. É assim menor mesmo. que todas as cozinhas que a gente Cara, tem hoje. sem exagero, é tipo isso Acho aqui. que é o tamanho É o tamanho desse estúdio. Que a gente trabalhava lá, vendo 300, 400 mil já. E a gente tava indo bem. Mas teve um dia, sabe, naquela jornada incansável. A gente tava e, cara, trabalhar, home office é uma coisa. Agora, você ter a loja dentro da tua casa, meu, você acorda cheirando salmão, você dorme cheirando hot roll, acorda com o barulho do iFood, cara, é um negócio insano. Funcionário na tua casa o tempo inteiro. E a gente chegou lá, já tava bem, mas, meu, toda aquela preocupação, trabalho insano, a mente cansada. Teve um dia que eu vou lá, não consigo uma negociação legal com o sindicato dos motoboys. A gente querendo registrar todos eles, que seria uma prática até incomum aqui no mercado de Londrina. O iFood resolve subir 1% da comissão no meio de uma pandemia. Eu falei, cara, sabe? Poxa, gente, né? Eu vou ter que gastar 4 mil, 5 mil reais a mais de comissão com vocês. Para mim, isso aqui é uma dívida que eu consigo pagar. E naquele dia, tá tudo errado. Eu sei que eu subo a escada da casa, eu vou pro meu quarto, que era no andar de cima, eu deito de bruço no colchão, e eu começo a chorar. Tipo, igual uma criança. Sem saber por quê. Chorando, caindo lágrima pra caramba no travesseiro, e eu começo a rezar. Em todos os meus contatos que eu tive com Deus anteriormente, rezando, né? E óbvio, gente, não é uma luz descendo e Deus fala, mas um pensamento que ele coloca na cabeça, toda vez que eu rezar para Deus entregar uma situação difícil, eu vi ele falando, cara, entrega tudo pra mim, pô, me dá um abraço, vem aqui no meu colo, filho, deixa acalmar um pouco, vai passar. E naquele momento, cara, começou a vir um monte de pensamento que Deus colocava na minha cabeça, de quando eu era mais novo, quando a gente veio pra Londrina. E ele falou, Rafael, vem cá, você lembra quando você tinha 7, 8 anos, seus pais estavam com a pastelaria? Naquele momento seus pais eram jovens, saíam da operação, e eles iam comer lanche com os funcionários 11 horas, aqueles lanchinhos de rua, assim, e voltavam tarde, você começava a ficar preocupado, você não conseguia dormir. Você lembra o que você rezava pra mim? Pelo amor de Deus, que proteja meus pais, que eles voltem, tal. Você lembra, cara? Ele falou, na eloquência, assim, né? Cara, e mais que isso, você lembra quando começou aquele série de Jogos Mortais, os filmes, e você começou criança noiada, filho, ficar viajando
na cabeça, meu Deus, se meus pais forem sequestrados no restaurante, na rua, que eles voltam tarde da noite, raptarem meus pais e para eu salvar eles eu ter que cortar meu braço, ter que cortar uma perna. Você lembra o que você respondia para mim? Que você cortaria um braço para salvar seus pais. Que você cortaria uma perna para salvar seus pais. Teve vezes que você falou que eventualmente até a cabeça, se fosse preciso, se cortava. Cara, passou só 10 meses. E você já tá desistindo. Já tá difícil. Mais do que isso, não era você que falava pra mim que a coisa que você mais gostava de fazer era trabalhar, que você era um cara muito competente, você sempre trabalhou bastante? E ele terminou aquela conversa comigo dizendo, Rafael, eu não tô pedindo pra você cortar um braço. Eu não tô pedindo pra você cortar uma perna. Para salvar a vida de seus pais, a única coisa que eu tô pedindo pra você fazer é você trabalhar com força. É usar os braços e as pernas. E você já tá desanimado, cara? E daí eu lembro que naquela hora eu engoli o choro, assim, eu levantei. E, cara, dali em diante, eu vejo que foi um mar que a gente começou a estourar. Esse foi o engole o choro, moleque. De Deus pra você. Exato. Que história, bom, cara. Tá louco. Inspirador, de verdade. A gente fica muito feliz de ver que tem empresas que estão crescendo, lidando com gente e ainda valoriza essas sutilezas, né? Coloca o coração na operação, coloca Deus na operação. Isso é um desafio, né? Porque a gente vive o mundo capitalista é muito hostil, né? Necessário, mas ele é muito hostil. E quando a gente consegue conciliar os sentimentos, as sensações, os propósitos e consegue isso traduzir em trabalho, em resultado, acho que não existe satisfação maior do que isso, ainda mais imaginando você que, né, salvou aí a tua família com todo o seu empenho, que a gente vê que foi prodigioso o que aconteceu, mas você contando aí os bastidores, na verdade o Rafa tinha uma retaguarda porreta aí, né, que estava passando por dificuldade, mas estava ali tua mãe com a palavra de sabedoria, não querendo desistir. Exatamente. Você se voltando para Deus e olhando para as coisas com esperança, conseguindo colocar o teu coração, né, para fora e ser inspirado, intuído a tomar decisões que iam trazer vocês até aqui. Então, assim, parabéns de verdade para vocês. Eu desejo, a gente aqui da G1 tem um carinho imenso por vocês. A gente deseja muito sucesso, que vocês continuem aí crescendo, que as pessoas continuem admirando vocês, porque realmente é uma história inspiradora. Não sei se você já contou essa história com essa riqueza de detalhes em algum lugar, mas vai ficar muito, a gente fica muito feliz disso ficar registrado no nosso material, na nossa história do G1cast, porque a gente tem histórias parecidas. Em algum momento a gente vai conseguir contar a história do Vinícius, como é que ele fez para chegar até aqui, coisas que eu passei, decisões que eu tomei também. A gente tem umas histórias que a gente consegue compartilhar porque é inspirador. Isso, sabe, faz assim com a gente, porque por mais que a gente esteja num negócio que esteja prosperando, num momento bacana, sabe, nos últimos anos a gente também está experimentando crescimentos vertiginosos, sabe, a gente precisa de gás, né? A gente não consegue ser a fortaleza o tempo todo, a gente precisa olhar e ver que, né, a gente ainda consegue, o nosso coração consegue ser alcançado para a gente continuar seguindo em frente. Maurílio? É isso aí. E o Matsuri, assim, faz parte da história de Londrina, né? Então, você abrindo todo aí o histórico da família, a gente fica muito feliz com isso. E acho que a gente está chegando também no nosso final. Queria entregar um presentinho para vocês de agradecimento pelo tempo, pela participação. Isso aí. Obrigada. Presentinho para vocês. E Aí agora a gente precisa combinar depois da gente fazer, porque um evento Olha, eu gosto de vermelho, que é a cor da nossa também. E quase veio inteira de Muito vermelho, massa. teve que dar uma segurada. essa pulseirinha aí do movimento nosso, aí, o Red Movement, que incentiva aí o pessoal a fazer esportes, né? alimentação saudável. É bem legal. A gente tenta, né? Um pouco é saudável. E é isso. Então, obrigado, Maria Clara também. Muito legal ver a história de vocês e ver que vocês foram também conectados por propósito, não só na questão de relacionamento, de achei ela bonita e legal, achei ele bonito e legal. Se fosse por beleza, mas não teria chegado nem perto. Pra... Fala. Pode. Fala,
Pra finalizar, eu queria fazer uma última pergunta, pode? Vai, Maurinho. Vai. Não, eu queria saber onde vocês querem chegar, quais os próximos passos de vocês, expandir aí Eu adoro responder Brasil. essa pergunta, mas ela é pra vocês. Vai, amor, pode falar. A gente tem falado muito disso, inclusive com os colaboradores, sobre o nosso propósito, missão, visão. E o que a gente quer é inspirar o mundo com histórias de superação. Então, todas as marcas que entram pro nosso guarda-chuva, elas têm uma história muito forte, né? A gente acabou falando mais do Matsuri, mas todas têm um porquê, e inclusive da pessoa que está por trás, né? E não só as marcas, mas as pessoas que a gente vai dando oportunidade, que viram nossos sócios em algumas unidades, né? Colaboradores que começaram com a gente há bastante tempo. Muitos franqueados também têm uma virada de chave muito grande depois que entram para a rede de franquia. Então, assim, como objetivo maior é ter pessoas para construir novas histórias com a gente. E Assim, transformando a vida das pessoas. Muito Exatamente. Muito legal. Muito legal. Nessa cama. Pode E falar. agora, então assim, o Rafa tá querendo, né? Dar um presente aí pra turma, né? Vai lá, Rafa. Perfeito. Como a gente ganhou um presentinho aqui, uma pulseirinha vermelha, uma agenda super bacana e uma caneta aqui também, a gente quer dar um presente para quem estiver participando desse podcast. Para quem quiser consumir com a gente, independente se é Londrina ou outra cidade que a gente esteja presente, Curitiba, Maringá, Cascavel, Toledo, tem uma porrada de cidade aqui pelo Paraná, interior de São Paulo também. Eu vou dar meu cupom para o Matsuri To Go e vou dar seu pro Mock. Tá Pode bom. ser? Mas no site matsuri2go.com.br, tá? Não sei se vocês conseguem colocar na descrição do vídeo alguma coisa assim. Sim. Utilizem o cupom COI15, tá? Que daí vocês vão ter 15% de desconto COI na primeira 15, compra. KOY15, 15. que daí vai ter 15% de desconto na primeira compra ali no nosso site. E o Mock? O Mock é mockdepoke.com.br, site, mas também tem o aplicativo Mock Depoke, cupom Maria Clara 15 também para a primeira compra. Olha que Legal, hein? Vou usar, hein? Se quiser. Maravilha. Obrigado, gente. Até a Obrigado, próxima. gente. Valeu. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui, episódio 56 aqui do nosso Geoncast. Sigam em nossas redes, deixa o like, compartilhem aí com todo mundo. Fechou? Nunca vi esse final. Um abraço. Parabéns. Valeu. Tchau, gente. Nunca vi esse final.